Quando a Kana finalmente sai do banho para conversar, o Arya se mostra gentil. E o sorriso dele, surpreendentemente, acaba acalmando ela, fazendo todos os sentimentos ruins sumirem por um instante. Mas isso dura pouco, porque na hora que ele pergunta se ela quer ir pro quarto e a chama de esposa, todo o desconforto volta com força. Vendo como ela ficou sem graça, ele se apressa em dizer que não tem nenhuma intenção estranha, que só estava tentando praticar como chamá-la. Ela também se atrapalha toda quando pede para ele sentar na cama, mas muda de ideia rapidinho e diz para eles irem pro sofá. O clima fica mais leve quando os dois começam a rir do momento em que os pais descobriram tudo, e como foi ridículo acharem que eles fariam alguma coisa na biblioteca. Isso faz o Arya sorrir de verdade. Ele então conta que foi proibido de falar com ela, e isso faz a Kana perguntar direto se ele só pediu a mão dela porque foi forçado. Ele fica surpreso com a pergunta direta, mas ela ri do jeito dele e diz que entende, embora por dentro ela se sinta incomodada com o fato de ele não ter pedido por vontade própria, mesmo sem saber exatamente por que isso a afeta tanto. Logo depois rola uma cena engraçada. Ele pergunta se ela quer fazer agora, o que deixa a Kana super envergonhada. Aí ele diz que não quer, e ela reclama, dizendo que ele fala como se fosse ela que estivesse querendo. É nesse momento que ele a surpreende de novo, mostrando que se importa de verdade com os sentimentos dela e que também está confuso com tudo isso. Isso deixa a Kana aliviada por não ser a única se sentindo assim. Então ela pergunta se ele já gostou dela em algum momento, e ele responde que sim, desde a primeira vez em que foram apresentados. Ele diz que gostou muito de passar tempo com ela, e até confessa que mesmo não conhecendo ninguém que soubesse consertar o computador, inventou aquilo só para ter uma desculpa para vê-la de novo. Depois ele conta que não queria se casar porque achava cedo demais, mas que não era por não gostar dela. E ainda diz que se sentiu aliviado quando ela aceitou. Em seguida, ele pergunta como ela se sente com tudo isso, e ela responde que se sentiu mais ou menos como ele. Isso deixa o Arya meio nervoso, porque ele abriu o coração e ela deu uma resposta meio vaga, o que faz a Kana rir da reação dele. No fim, eles concordam em levar as coisas com calma e prometem deixar qualquer intimidade para quando estiverem mais próximos. Chega a hora de dormir, e o Arya diz que vai dormir no sofá, mas a Kana nega, afinal, agora que estão casados, seria meio estranho dormirem separados. Eles tentam dormir juntos, mas não conseguem porque o nervosismo é grande. A Kana fica virando de um lado pro outro até que o Arya surpreende de novo, pedindo para ela se virar para ele e dar a mão, dizendo que isso ajudaria a acalmar, mas ela responde que só deixaria tudo ainda mais difícil. A Arya então pede desculpas porque os pais só conseguiram uma noite num hotel simples para lua de mel, e fala que apesar de querer ter ficado mais tempo, o melhor agora era economizar dinheiro daqui para frente. Mas a Kana diz que nem estava pensando nisso, e que o que preocupava mesmo era como seria voltar para a escola no dia seguinte. O Arya então começa a pensar que desde o incidente eles não tinham mais voltado para a escola. Mas agora tudo parecia diferente porque ele tinha ela ao lado. Na manhã seguinte, eles acordam juntos, e Arya entra em pânico achando que estavam atrasados para a escola. Mas a Kana lembra ele de que ainda eram 5 horas da manhã. Quando chegam na escola, os dois estavam apreensivos, pensando no que os colegas iam dizer. Mas Arya estava decidido a falar com a Melinda primeiro. Só que quando vão passar pelo portão, um guarda barra os dois e diz que eles não podiam mais estudar ali, agora que estavam casados, e que os pais já tinham cancelado a matrícula dos dois. O Arya protesta na hora, dizendo que nem eram eles no vídeo, mas o guarda baixa o tom de voz e revela que eles sabem da verdade, só que preferiram fingir que não sabiam, porque o namorado da Melinda é o Nico, filho do diretor. Para resolver tudo sem escândalo, os pais deles, o diretor da escola e até o chefe da vizinhança decidiram casar o Arya e a Kana, e tirá-los da escola para mantê-los bem longe da Melinda e do Nico. Isso porque vários pais exigiram que os dois fossem expulsos. O Arya fica chocado, sem saber como reagir, e a Kana apenas diz que eles deveriam ir para casa. Depois disso, eles seguem até a casa que os pais do Arya tinham arranjado. Mas assim que chegam, percebem que o lugar não tinha nada a ver com a foto. A casa estava caindo aos pedaços e completamente vazia, sem nenhum móvel. Kana pergunta pro Arya sobre a casa, dizendo que a mãe dele tinha mandado fotos, mas ele não fazia ideia de que casa era aquela das imagens. Ele explica que a mãe só tinha dito que alugou uma casa por 1 ano, e nada mais. Depois, eles conversam sobre a expulsão da escola e também sobre a mentira que a mãe do Arya contou para a família da Kana. Mesmo assim, a Kana promete guardar segredo. O Arya começa a se culpar.
dizendo que destruiu a vida dela, mas ela interrompe na hora, porque acredita nele, acha que ele é inteligente e que juntos vão dar um jeito. Ela até coloca as mãos nos ouvidos e pede para ele não falar daquele jeito, porque senão ela vai acabar achando que ele se arrependeu de ter se casado com ela. Mas ele garante que não se arrepende. Aí ele diz que vai até a casa dos pais pegar as economias dele e tudo que conseguir encontrar, mas a Kana logo fala para ele não roubar nada, porque os pais só queriam se livrar dele. Ela então diz que vai pegar o dinheiro dela com os pais também. Depois disso, eles anotam tudo o que precisariam comprar e jantam juntos. Conversam sobre como seria ruim ter que dormir no chão, mas a Kana diz que não se importa, afirmando que casais devem passar juntos tanto pelas coisas boas quanto pelas ruins. Isso deixa o clima mais leve, e o Arya a deixa feliz ao elogiar sua comida, dizendo o quanto estava boa. Isso faz a Kana pensar que cozinhar para o marido não é algo ruim, e que talvez eles ainda possam ser felizes juntos. Na hora de dormir, Kana começa a ter dificuldades por causa do frio, o que faz Arya abraçá-la. Ele pede que ela aguente mais alguns dias, até que consigam dormir de maneira mais confortável. Kana fica feliz com o gesto, pensando que ele está tentando ser um bom marido, e que por isso, ela também deveria se esforçar mais, para o bem dos dois. Na manhã seguinte, Kana começa a limpar a casa, dispensando a ajuda do Arya. Ele, por sua vez, decide que precisa arranjar um trabalho antes que o dinheiro acabe, o que acaba deixando o clima bem pesado. De repente, ele a surpreende com um abraço, mesmo com ela dizendo que não estava cheirando bem. Mas ele responde que 2 minutos assim já seriam o bastante. Em seus pensamentos, vemos que ele não quer demonstrar impotência diante da Kana. Comovida com isso, ela se oferece para preparar algo diferente no jantar. Em resposta, ele passa a mão na cabeça dela e diz que vai arranjar um emprego, para que eles possam comer coisas boas todos os dias. Depois de terminar a faxina, Kana senta para descansar, pensando que Arya também tem seus próprios problemas, e que aquela é a vida adulta deles começando de verdade. Enquanto isso, na casa dos pais dela, Kana vai pegar suas coisas. Mas sua mãe diz que seria ofensivo levar pertences antigos para a casa dos sogros, pois agora ela é uma mulher casada. Em seguida, ela comenta que mais tarde levaria as roupas da filha e ajudaria na faxina da casa nova. Para evitar que a mãe descubra a verdade, Kana diz que pode cuidar de tudo sozinha, afinal agora está casada, o que deixa sua mãe orgulhosa. De volta à nova casa, Kana se sente triste ao sentir o peso da situação. Ela se lembra do abraço do Arya e decide que vai chorar por 2 minutos, para depois conseguir ser forte de novo. Em outro lugar, Arya havia passado o dia todo entregando currículos, mas ainda sem nenhuma resposta. Ele se lembra de ter discutido com o pai, reclamando por tê-lo tirado da escola e por ter mentido sobre suas economias. O pai, no entanto, diz que tirou o dinheiro da conta do filho para pagar dívidas da família e também o casamento. Isso faz Arya gritar com ele, acusando-o de forçá-lo a se casar mesmo sabendo que ele não tinha dinheiro. O pai, no entanto, responde friamente que isso é bom, pois o filho precisa aprender a ser responsável. Diz também que, como ainda não tem filhos, deveria ajudar os pais primeiro, afinal, deve a eles por tê-lo criado. Apesar disso, o pai entrega algo para facilitar a vida do Arya. Quando ele se aproxima, vemos que era um preservativo. O capítulo termina com o pai dizendo: primeiro, arruma dinheiro. Depois, pensa em ter um filho. No capítulo seguinte, vemos Arya em sua busca por trabalho, que se mostra bastante difícil, já que ele não tem o ensino médio completo. Em uma lanchonete, uma moça também o recusa, mas, de tanto ele insistir por uma chance, ela acaba o contratando para ajudar na limpeza. Arya fica tão feliz que sai correndo para casa, gritando de alegria, e Kana comemora junto com ele, muito feliz por sua conquista. Logo depois, eles conversam sobre os utensílios de limpeza que precisam comprar, e são tantas coisas que acabam ficando com dor de cabeça só de pensar. Arya então comenta que seu salário é bem baixo, e Kana pergunta se ele poderia trazer sobras do restaurante. Ele responde que teria que verificar isso, mas mesmo com a preocupação financeira, o clima entre os dois continua leve e agradável. É nesse momento que Arya mostra a Kana o presente que ganhou de seu pai. Sem saber o que era, Kana pergunta se aquilo era algum tipo de doce, e fica extremamente envergonhada quando ele explica o que é. Confusa, ela se pergunta por que o pai dele daria algo assim. Ainda assim, acaba se interessando por um artigo sobre pílulas do dia seguinte, embora não queira falar abertamente sobre o assunto. No dia seguinte, Kana está pesquisando sobre métodos anticoncepcionais quando percebe que alguém chegou. Ao ir verificar quem era, encontra sua mãe na porta, completamente chocada com a situação da filha.
A mãe faz um escândalo na frente da casa, chamando a atenção de várias pessoas ao redor. Muito obrigado a todos por terem assistido. O vídeo de hoje fica por aqui. Caso tenha gostado, deixe seu like, se inscreva e ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. E até a próxima!